Tuno significa longe na língua local. Habitantes da Groenlândia chamaram esta província de Tuno, por ser remota até para eles. Nesta natureza inóspita, dominada pela rocha e pelo gelo, em condições ambientais extremas e com grande escassez de alimentos, um povo de homens extraordinários conseguiu sobreviver por séculos. Contudo, com a chegada da modernidade, esses homens e este mundo perderam seu sentido na história. Estamos aqui para encontrá-los, conhecê-los e compreender o quão necessária ou inevitável é a desaparição de sua civilização. Tasiilaq, capital da região, tem poucas centenas de casas agarradas às rochas, debruçadas em uma enseada tranquila. Buscamos sinais de vida dura, mas os primeiros olhares são decepcionantes. As condições passadas eram muito difíceis para a sobrevivência. A vida parece normal, com rotinas e crianças na escola, guiadas por professores dinamarqueses. Groenlândia pertence à Dinamarca. A normalidade é relativa, ligada ao verão. No inverno, quase sempre, a vida é muito diferente. Em Tasiilaq, um italiano acolhe a todos. É um ponto de encontro para quem busca ajuda ou se sente sozinho, vivendo para a comunidade local. Ele se chama Robert. Sim, Tasiilaq é uma cidade que não está mais no passado, nem sequer no futuro. É preciso realmente procurar o passado aqui. Mas há outro vilarejo, ao norte, que se chama Sermiligaq. Lá ainda se encontra o passado. Partimos com Robert em direção ao vilarejo perdido. A viagem dura muitas horas, mas é impossível ficar entediado. De repente, Tobias, o condutor da embarcação, percebe algo na água. Ele desliga o motor e paramos.
Partimos em sua perseguição, sem saber quem segue quem, nós a baleia ou ela a nós. Fizemos um trecho do caminho juntos. A flecha. Mais adiante, avistamos no horizonte uma longa fila de barcos motorizados que avança lentamente em direção a um vilarejo próximo. Também aqui encontramos uma baleia, mas menos afortunada que a anterior, e os barcos a acompanham em uma lenta procissão silenciosa. Há um sentimento litúrgico misturando recolhimento e profundo respeito pela morte. Pensamos nas campanhas contra a matança de baleias, mas também nas pessoas do vilarejo que comerão esta noite. À tarde, Tobias direciona a embarcação para a margem. Atrás das rochas anônimas, um passado distante e alheio surge e nos surpreende. Na Segunda Guerra Mundial, americanos construíram um aeroporto para voos militares à Europa. Para americanos, era um aeroporto. Para groenlandeses, pareciam marcianos. Eles viram, pela primeira vez, uma pequena cidade feita inteiramente de casas de madeira, além de motores, caminhões e aviões. Tudo está abandonado e em ruínas, congelado no tempo, coberto de ferrugem. Este é um mundo único. Pela manhã, o vilarejo nos acolhe. Dezenas de casas, suspensas por milagre em formação rochosa. Há outra coisa que não é possível compreender. Presso le case, insieme alla biancheria, tranci di carne di foca a seccare al sole. Noi abbiamo trascorso uma semana a casa de um amigo de... Aqui estão Pavia e família. É um antigo sonho de todo viajante poder entrar nas casas dos lugares que visita, viver algum tempo com as pessoas que ali habitam, dormir com elas e durante a noite ouvir o som de sua respiração indefesa e confiante. Uma noite, brincamos. As garotas nos vestiram de mulher e rimos muito sem entender a língua. Pavia ria e se comovia, vendo europeus participarem de brincadeira tão abertamente. Eles nos agradeceram e disseram que jamais esqueceriam, e daquela forma, naquela noite, nós entramos no mundo deles.
Através de Pavia e sua família, começa nosso encontro próximo com este povo. Pavia nos leva ao fiord. Vemos a natureza e história através dele. Ele é a primeira porta que encontramos para conhecer, por meio de um testemunho direto, o passado desses homens, tão recente e ainda assim invisível e oculto aos próprios olhos dele. Eu era pequeno e já estava aqui. Ali estou com minha mãe na fotografia, e ao lado, em outra foto, estão minha avó e meu avô de muito tempo atrás. Nos anos em que Pavia era pequeno, em meados da década de 30, filmava-se nestes fiordes Palos Brudefer, de Knut Rasmussen, um explorador polar e antropólogo que, naqueles anos distantes, quis criar, sobre o mundo esquimó destas costas, um documentário semelhante a um verdadeiro filme de ficção. Uma história de amor mostra a vida e mentalidade local, com habitantes e fiordes como cenário. Ao final do verão, as casas, que servem de cenário natural, são reconstruídas como habitações de inverno, erguidas cuidadosamente com pedra e terra. Uma área era delimitada, e então o muro era erguido. Sobre os muros, postes eram colocados, entrelaçando os menores e posicionando os maiores transversalmente, antes de serem cobertos com peles e, finalmente, muitas camadas de terra. As janelas são fechadas com intestinos de foca dissecados, tão finos que permitem a passagem da luz solar como se fossem de vidro. Das imagens desbotadas, uma singular paisagem humana toma lentamente forma. Eis aqui os groenlandeses do passado. Parecem de outro mundo, da noite de um tempo remoto, com luta diária pela sobrevivência. A comida é o eixo central e, ao mesmo tempo, o tormento de suas vidas. Em uma paisagem feita apenas de rocha e gelo, comida significa muito poucas coisas. Baleias, peixes, ursos, mas sobretudo a foca, que lhes fornece 90% dos recursos vitais. Buscar comida envolve riscos e incerteza. Às vezes, a foca e outras presas se afastam por meses, ou mesmo por anos. Sem opções, nem raízes, a grande fome se inicia. Comem gordura de foca, roupas, peles de canoa e, por fim, humanos seguindo rituais. Era la mamma a fare il fuoco. Era la mamma. Lo faceva in una specie di ciotola di pietra. Capisci? Così. Il grasso di foca bruciava qui. E intorno c'era il margine rialzato rotondo. Il fuoco bruciava dentro.
Era caldo? Sì, era tanto caldo. O fogo feito com gordura de foca é o coração da casa de terra. Em espaços apertados, com famílias, cães, passam invernos longos. Um museu recriou uma casa de terra como era antes. Resta apenas as ruínas das casas originais. Ecco, a sinistra c'erano il nonno e la nonna. Qui, a sinistra. Poi accanto c'erano i miei fratelli. 2 fratelli. Poi accanto c'era un altro giaciglio. Ci stava la zia lì. Poi io con la mamma e con papà. Stavo lì. Era bello, Sì, era molto bello. O calor humano nas casas de terra faz as pessoas se despirem. É uma fusão completa de pele, suor, odores, contatos corporais e uma sexualidade desinibida. Quartos individuais não existem, nem mesmo hoje. Pequenas chamas de gordura de foca são a única luz por meses. Protegidos da gélida tempestade que varria a clareira exterior, e sob o bruxulear daquelas chamas que observaram por longuíssimo tempo, os homens e as mulheres começaram a criar um mundo imaginário onde os elementos da natureza hostil e os perigos à existência assumem formas pseudo-humanas. Ali surgem os Kupadit, seres de garras de ferro. Aparecem os Erkilik, espíritos assassinos dos glaciares. Aparece também a Yumak, o espírito das mãos negras, que mata tudo aquilo que toca. Sair em noite de tormenta mostra a origem dessas lendas. Os Kupadit, os Erkilik e a Yumak vêm ao nosso encontro em cada esquina, pois a natureza desencadeada assume formas que consideramos inquietantes até hoje. O homem de Quaçu criou figura com poderes sobrenaturais contra forças do mal. Ele é o xamã, um homem, sacerdote, feiticeiro e médico, capaz de controlar o mal e reparar seus efeitos. O xamã é uma força explosiva. Sua maior força reside nos espíritos auxiliares, conhecidos como Tarta, que ele subjuga e utiliza como assistentes em suas atividades. A atividade do xamã também tem um aspecto negativo e ambivalente. Ele cria criaturas monstruosas, Tupilak, com partes de animais e humanos, encarnações da desarmonia mortal. Maraci, xamã do final do século XIX e início do XX, é avô da esposa de Pavia.
Hoje, todo esse mundo e seus vestígios desapareceram. A igreja travou uma batalha implacável contra o xamanismo e parece tê-lo apagado para sempre. À noite, os filhos de Pavia usam alta tecnologia e radar para navegar e achar cardumes. À noite, lançam quilômetros de linhas com milhares de iscas. Um abismo de tempo e cultura o separa de seu antepassado Maraci, o grande xamã. No dia seguinte, reencontramo-los puxando grandes alibutes para o barco. Uma máquina completamente automática levanta as linhas com os peixes, os puxa a bordo, remove o anzol e os joga no convés. Até mesmo as casas de terra são uma lembrança distante. Seus muros dilapidados jazem próximos às fundações das casas novas, como sombras sem sentido, enquanto modernos tratores abrem novas estradas nas aldeias. Até mesmo os mortos, por séculos sepultados, sob um monte de pedras perto da casa de família, para marcar a continuidade entre passado e futuro, estão agora abandonados a si mesmos, com suas lembranças e ossos, por vezes dispersos pelos cães. Os cemitérios ficam longe das aldeias, com flores de plástico, pois as verdadeiras não nascem aqui. O mundo antigo foi cancelado. Isso é verdade. Oficialmente, sim, diante de estranhos. Sim. No entanto, quando a noite cai sobre as aldeias, na intimidade dos lares, as histórias do mundo xamânico retomam sua consistência e encontram seus narradores discretos, mas incansáveis. Maraci produzia itens em seu laboratório na ilha, mas escondia seu trabalho, enchendo seu caiaque com pedras para ninguém saber de sua presença. Maraci, o grande xamã, tinha sua casa nesta ilha. Estas são suas fundações, e pouco além ficava seu laboratório nesta fenda na rocha. Maraci pediu ajuda aos espíritos e adormeceu ao ar livre, pois não achou troncos para a cabana, nem pedras adequadas, mesmo após subir a montanha. Quindi chiese aiuto agli spiriti e andò a dormire. Na manhã seguinte, viu blocos de pedra enormes, lisos e planos como muros, plantados na clareira. Nenhum humano os arrastaria até ali. Plantados na terra, formam as paredes de uma cabana. Lá, além da linha escura das montanhas,
começa o imenso deserto de gelo que ocupa todo o interior da Groenlândia. Por séculos foi o inferno primordial, o local de origem dos monstros. Anos atrás, Robert, nosso acompanhante, vivenciou algo incomum. Ele foi em direção ao inferno, o atravessou e chegou ao outro lado. Anos depois, tentou no inverno. Eu me lembro bem de quando parti para esta expedição de inverno. Todos me olharam um pouco estranho, como se quisessem me fotografar pela última vez para guardar aquela imagem. Eu entendi que todos pensavam que eu não voltaria mais. No entanto, depois eu retornei e ninguém veio me visitar em casa. Depois de 3 dias, todos chegaram e me carregaram nos ombros. Eles sempre me olhavam, me tocavam, perguntando se era possível. Você voltou? É o único que foi lá no inverno, pois nenhum de nós pode ir e você ainda retornou. Fale um pouco. Sua voz ainda é a mesma e seus olhos ainda são os mesmos. Eu talvez acredite que encontrei os Kivitok e que falei com eles. Talvez eu tenha tido uma relação, sentido a voz e visto os olhos dos Kivitok. Ninguém sabe como eles são, mas todos sabem de sua existência lá em cima. Eu sou o único que talvez os tenha visto. Desejamos ir onde o mundo dos homens encontra o dos espíritos, o ponto onde uma geleira descarrega gelo no mar, formando icebergs. Pela manhã, fomos contra a corrente dos icebergs, esperando que a névoa não escondesse tudo. A névoa estava densa, então esperamos, embalados pelas ondas. A cidade de Puglia é carregada de mistérios antigos que provêm do grande planalto de gelo do interior. Com certeza, hoje eu acredito saber porque permaneci aqui. Creio que foi justamente esse relacionamento especial com Clurun, o xamã, a xamã, que se aproximou muito de mim. Ou seja, ela me atraiu desde o primeiro momento em que estive aqui, e então me disse, Rogaté, veja. Este é meu marido. Eu o amo, e ele vive comigo. Mas você é meu outro marido. Você é algo excepcional na minha vida, por eu ter te encontrado. Foi uma verdadeira guinada para mim e também uma compreensão de outro mundo. Gudrun Maraci, a última grande xamã, tem 84 anos e, embora pouco cheguem a essa idade, ela brinca com Robert como uma criança. Maraci, o grande xamã, era seu avô. Eu me lembro bem de Maraci, meu avô, porque para mim ele era muito mais do que um avô. Desde o meu nascimento até a sua morte, eu vivi junto com Maraci. Eu me lembro da tenda em frente ao seu leito. Ele estava ali, como todos, em um leito cercado por peles de foca. Ele afastava a tenda e me fazia dormir com ele.
E desde que sua última esposa havia morrido, eu era a única com ele. Certo dia, quando eu tinha 6 anos, um urso branco desceu da montanha até a nossa casa. Ele se aproximou de mim e eu levantei o braço para espantá-lo. Fiz uma bola de neve e joguei nele. Eu disse: urso, o que você quer de mim, que sou pequena? Vá buscar carne lá em cima, perto do barco. Deixe-me em paz, vá embora. Ele teve medo de mim com a mão levantada. Eu tinha apenas 6 anos, mas ele sentiu medo. Ele teve medo e fugiu. Maraci, ao sair e me ver viva, começou a fazer a dança do tambor. Eles haviam me dito que um urso me atacara. Ele pensou que era o meu fim e saiu assustado. Ele entendeu que eu era especial, com poderes, pois assustei um urso branco aos 6 anos. Há 2 anos, ela foi internada no hospital, morrendo aos 82 anos. O médico aqui quase não a tratava mais, pois ela já estava muito velha e deveria morrer. No entanto, foi diferente. Ela ressuscitou e hoje todos dizem que ela está além da vida, que não pode mais morrer. Na verdade, um grupo de pessoas queria construir uma igreja contra ela, porque diziam que ela não poderia mais morrer e se tornaria cada vez mais xamã, cada vez mais forte. Precisamos agir, senão perderemos terreno. Uma igreja contra Gudrun. Uma ideia original que, no entanto, encontra uma dificuldade particular. Tugua, o marido da xamã Gudrun, foi por anos o pastor protestante na cidade de Sermiligar. Não se sabe como convivem, mas são claramente diferentes. Nós temos a força da fé e da oração, e isso nos dá a energia para combater os espíritos. Quando vengono? A volte vengono. Però lei li sente. Io no. No, la preghiera non c'entra. Noi abbiamo con noi la forza del bene contro il male. Partimos de Sermiliga, saudados por todas as crianças da vila. Voltamos a Tassilak, onde o retorno do inverno nos aguarda. A primeira neve caiu nas colinas e o mar está coberto por uma fina camada de gelo que os barcos precisam romper para passar. São os primeiros dias de setembro. O breve verão acabou. Tobias Ignatiusen é um grande caçador, vendo a foca primeiro. Parece sentir a foca com nervos e concentração. Quando está caçando, toda a sua alma se volta para o horizonte, pronta para interceptar o menor ponto distante. As cenas podem chocar, mas é o território deles e vemos com os olhos locais.
Obrigado a todos. Sì, faccio il cacciatore. Por toda a minha vida, fui caçador. Não estudei nem fui à escola. Ser caçador é a única coisa que sei e que quero fazer. As palavras de Tobias, em sua simplicidade desarmante, atingem o cerne do problema e nos deixam sem palavras. Haverá trabalho para os locais. Vimos quanto peixe pode ser capturado com um barco modernamente equipado. Além disso, o turismo polar talvez se torne moda em um futuro próximo, e grandes hotéis e restaurantes podem dar trabalho a muitas pessoas. A caça diminuirá, mas a alma do povo não muda rápido. Um povo sobrevive fisicamente enquanto sua cultura morre. Quais consequências culturais teria para as pessoas daqui renunciar à caça? Arrachou foi um grande caçador, mas há algum tempo se perdeu e perdeu aquela concentração total na caça, indispensável para ter sucesso. Ele não soube resistir ao abraço inebriante e ilusório do álcool. Neste verão, ele abateu um urso polar, obtendo uma pele valiosa. Poderia ser um renascimento, mas Arrachou ainda parece triste. Quanto pela pele? Nada. Não me dão nada. Nada? Dizem que não é uma boa pele. E por quê? Mas talvez seja porque é uma pele de verão. Talvez. Agora você é um grande caçador novamente. Não. No próximo ano, você ainda será um grande caçador. Sim, mas não é simples. Arrachou tem 2 retratos na parede. A mãe, falecida de doença, e o irmão, que cometeu suicídio. Eles simbolizam suas 2 perdas. Para esse povo, a palavra futuro é desconhecida. Ela sequer existe em sua gramática ou em sua própria língua. É muito difícil para eles viverem um pouco no passado e um pouco no presente. Eles pensam em 2 ou 3 dias, não no próximo ano. Em sua língua, após o próximo ano, eles frequentemente utilizam a expressão todos os anos para designar qualquer período futuro distante, sem distinguir entre 2, 3 ou mais anos. Por isso é muito difícil para eles. Se eu perguntar sobre o futuro, se não houver focas, a resposta será: a foca está lá. No instante em que perderem sua alma, será o fim deste povo com certeza, e se perderem a alma do caçador, estarão igualmente perdidos. Assim, perdemos todos. Admiramos com grande estima um povo tão grandioso. Ele sobreviveu por mais de 5.000 anos. E agora, em pouquíssimos anos, nós nunca mais o veremos.
Feliz Natal. Obrigado a todos.